Irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, celebrando a Deus todo louvor, toda honra, por mais um aniversário, um ano de vida que Ele concede a esta casa. E 30 anos, é um desafio. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no texto que os irmãos escolheram para essa comemoração, que está no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 42. Obrigado, querido. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Os irmãos encontraram? Então eu vou ler na nova versão, Nova Almeida atualizada, tá bom? Se você tiver outra versão, fica tranquilo de acompanhar ou no seu aplicativo, ou no seu texto impresso, que fica melhor para você. A palavra de Deus nos diz assim, em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem o poder, ó Deus, de fazer coisas em nós, dentro de nós, e na nossa vida, no nosso entorno, que nenhuma outra voz pode. E nós nos colocamos vulneráveis, disponíveis ao Senhor nesse momento de meditação da Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem falado conosco desde a abertura deste culto. Nós lemos o Salmo 100, nós cantamos o texto de Efésios 1, nós ouvimos e entoamos louvores ao Senhor e acabamos de dizer que queremos um coração fiel, que confia apesar das oscilações das circunstâncias. Tu és o nosso Deus, cantamos a nossa força. Oh Deus, fala conosco. Nós nos deslocamos dos nossos lugares de origem, das nossas casas, para ouvir a Tua voz. E nós queremos, Senhor Deus, nesse primeiro dia da semana, começar a semana, Senhor Deus, com a Tua voz, ordenando as coisas dentro de nós. Senhor, que nada impeça a gente de Te ouvir. Que o nosso coração esteja rendido ao Senhor. E o Teu Espírito ilumine a nossa mente e traga fervor no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor Deus, faça os ajustes que precisam ser feitos e que nós, pela nossa força, não podemos e não conseguimos. Mas a Tua palavra tem poder. E nós nos colocamos, ó Deus, humildes diante do Senhor para pedir. Fala conosco, Senhor. Teus servos ouvem. Te louvamos pela bênção de nos reunirmos aqui, nesse 30º aniversário desta casa, porque é obra Tua e o louvor é Teu. E pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com alegria, eu quero bem objetivamente compartilhar com vocês algumas lições desse texto para o nosso coração, a fim de que a gente seja revitalizado por Deus e continue.
Celebrar 30 anos, seja na vida, na igreja, no casamento, qualquer que seja a comemoração, é um desafio. Eu já passei dos 30 e eu me lembro que com 30 foram alguns sinais que algumas pessoas que me conheciam diziam 30 anos. Então dá para a gente contar com ele para algumas coisas. E a gente precisa, em determinados marcos da nossa jornada, ser revitalizado para continuar. Talvez você esteja aqui numa geração nova da igreja, chegou há pouco tempo. Talvez você, como nosso irmão que orou, está aqui desde a fundação. Mas o fato é que o Deus desta casa, periodicamente, Ele nos revitaliza para que a gente continue. A gente lê um texto que mostra o início da igreja primitiva. E Lucas, o autor do texto, ele escolhe uma maneira de contar essa história da igreja primitiva, e essa história está preservada para nós aqui no texto, com o privilégio que a gente tem de ler esse texto hoje. Ele vai contando os fatos. Quem conta a história vai contando os fatos. Então ele vai contando, olha, aconteceu isso. Então a gente já vê lá no capítulo 1 que o povo tinha uma ordem. Vocês fiquem em Jerusalém até que venha. Vai ter que acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo desceu. Atos capítulo 2, a gente vê essa narrativa. Automaticamente, imediatamente, Pedro se levanta e no poder desse Espírito ele anuncia o Evangelho. Aquele Pedro covarde que negou Jesus, agora cheio de Espírito, com ousadia, prega a palavra. Já temos muitos fatos aqui dessa igreja. E Lucas, o que ele faz? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Para você, leitor. Lucas é um historiador. E aí ele faz um resumo do que aconteceu até ali. Então tem fidelidade na espera de uma promessa de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 49. Fiquem do alto reunidos, esperem até que do alto cumpra a promessa do meu Pai. O Espírito Santo desce. Pedro prega, olha o trava-língua. Muitas pessoas se convertem, isso é obra do Espírito, e Lucas diz, não vamos avançar, qual é o próximo fato? Calma, eu preciso chamar a atenção do leitor para isso que aconteceu, e essa chamada de atenção é o texto que a gente acabou de ler. Lucas está aqui fazendo um primeiro resumo, uma leitura desses acontecimentos que o capítulo 1 e o capítulo 2 do texto de Atos apresenta para a gente. Por que ele quer chamar a atenção dos fatos que aconteceram no capítulo 1 e capítulo 2 com esse resumo nesses versículos do 42 ao 47 que a gente acabou de ler? Porque ele quer mostrar que a igreja avança, a igreja cresce e a igreja se desenvolve. Porque ela tem a melhor estratégia, precisa de estratégia. Mas, sobretudo, porque Deus é o dono dela. E ela está alinhada com o propósito desse dono. Então você tem Pentecostes, pregação de Pedro. Você tem aqui o estado da igreja nessa etapa. Que coisa maravilhosa que a gente vê nesse relato. Capítulo 2, os versículos do 42 ao 47. E isso mostra, nesses versículos que a gente acabou de ler, que aquela igreja, apesar de ser uma igreja que está militando, ainda não está no triunfo, é uma igreja que está aqui, vivendo no mundo, interagindo com esse mundo, ela carrega marcas de autenticidade, o tema que os irmãos escolheram. Que marcas são essas? Coisa simples, irmãos, que a gente conhece desde que a gente se converte. As marcas de autenticidade dessa igreja, à luz dos versículos que a gente leu, estão elencadas para a gente aqui. Uma vida no Espírito e em conformidade com a palavra. Puxa, eu pensei que o Cris viesse aqui trazer uma novidade teológica. São verdades eternas que precisam ser revisitadas e lembradas pelo Espírito Santo para mim e para você hoje. A autenticidade de uma igreja é uma vida no Espírito e uma vida em conformidade com a palavra. É isso que o Senhor quer para a Igreja Batista em Calcaia do Alto.
nesse 30º aniversário. É isso que Deus quer para mim e para você. Uma vida cristã autêntica. E o que é uma vida cristã autêntica? É um crente que anda na palavra e vive a palavra porque está cheio do Espírito. Agora, andar na palavra e ter uma vida cheia do Espírito exige de nós, à luz desse texto, algumas coisas. Isso coloca a gente em estado de cooperação com esse Espírito. E é isso que o Senhor quer lembrar você e a mim. Para a gente viver uma igreja autêntica, ser uma igreja autêntica, firmada na palavra e cheia do Espírito, a gente precisa observar os indicativos que esse texto nos dá. E são 3, pelo menos, eu vou destacar aqui. O primeiro deles, uma igreja autêntica que vive na palavra e busca uma vida no Espírito, é uma igreja que é diligente. Palavra que a gente não usa muito. O que é diligente? Zelosa. Também a gente não usa tanto. Então vamos trocar diligência por zelo, zelo por observação, observância. Tenha o cuidado de. Uma igreja diligente, que tem o cuidado e observa as disciplinas espirituais da vida cristã. Versículo 42 nos diz isso. O que é aquele povo que recebeu uma promessa de Jesus, viu o cumprimento dessa promessa, viu a pregação do Evangelho e pessoas chegarem à conversão, o que eles fizeram? Eles perseveravam. Eles perseveravam nas práticas da vida cristã. Talvez quando a gente recebe uma bênção, a gente gosta de celebrar e a palavra de Deus manda a gente fazer isso. O texto que a gente leu na abertura do culto hoje falava de celebre ao Senhor. Mas na vida prática, celebração a Deus se traduz em cuidado, zelo, em diligência. Eu quero uma vida na palavra e no Espírito. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa daquele que quer uma vida cristã autêntica e que quer honrar o Senhor e andar em Jesus, precisa ser diligente nas práticas da vida cristã. Que práticas são essas? Diz o texto, perseverança no ensino. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É ficar na palavra. Se ele está usando a palavra perseverança, é porque do outro lado há um perigo. O perigo do abandono. Perseverar no Novo Testamento, irmão, significa capacidade de ficar no sofrimento. Eu não nasci com isso. Eu tenho a sabotagem da perseverança. A gente nasce com aquele desafio. Problema, dor e oposição, qual é a primeira coisa que a nossa carne quer? Qual é o atalho? Qual é o escape? Agora o Evangelho diz que nós servimos a um Senhor que foi obediente. Jesus Cristo é aquele que perseverou até o fim. E Ele nos mandou, nos desafia a gente andar nos passos dEle. Por isso hoje o nosso desafio aqui é, Deus, eu quero não abandonar. Eu quero não sucumbir aos atalhos, mas perseverar. E a perseverança, é melhor trocar? Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, será ou não? É a bateria? O que eu faço? Fico aqui. Vamos ver se ela persevera agora. Primeira, não estava honrando o texto. Pronto. Desafio, irmãos, da gente perseverar no ensino. E não pegar os caminhos do abandono. A gente vive num mundo de muitas vozes.
numa geração em que a gente tem muita oferta de conhecimento, mas nem todos são centrados na palavra. Então hoje, primeira coisa que a gente precisa pensar, você quer viver uma vida cristã autêntica na palavra e no poder do Espírito, para você viver essa vitalidade e continuar pessoalmente como congregação, como igreja. O desafio de Deus é vigia, não pega os atalhos. Você segue um Senhor que foi obediente até a morte e que não negociou sua confissão bíblica. Ele diz para o diabo: Satanás, está escrito. E o diabo tenta usar a Bíblia de outro jeito com ele, manipulando doutrina, manipulando o texto de um outro jeito para fazer as coisas ficarem mais fáceis para ele não precisar perseverar até a morte de cruz. E ele diz o quê? Está escrito. Está escrito, está escrito e está escrito. No Evangelho de Mateus capítulo 4. E no final, o que ele diz? Vai embora, Satanás. É esse Senhor que a gente segue. E é no poder do Espírito que a gente vai andar nos passos de Jesus para dizer pessoalmente, para você dizer pessoalmente, para eu dizer pessoalmente, quando essas ofertas do maligno vêm para a gente, como vieram para Jesus, vieram para a igreja primitiva e virão para mim e para você. Mas aquele que persevera no ensino, persevera na palavra, e não abandona a palavra, ele não abandona o pensar bíblico, ele não abandona o conhecimento das Escrituras, por nada, não troca nenhum fundamento da fé por nenhuma outra informação, por mais atrativa e rápida, de resultados rápidos que elas possam nos apresentar. Em outras palavras, irmãos, uma igreja autêntica é aquela que sabe o que crê e persevera na palavra. Pastoralmente falando, irmãos, eu pastorei uma igreja e é naqueles momentos em que o pastor vibra, quando vê o povo receber a palavra, guardar a palavra, conhecer a palavra, saber a palavra para viver a palavra. A gente tem programas, projetos, escola bíblica, pequeno grupo, não sei como é que é, culto de domingo, sermão. Acho que as baterias não... Eu tenho que ficar aqui? Tá, eu não posso me mexer, né? Tá, então vou ficar aqui. Tá bom. Eu nasci numa igreja pentecostal, irmãos, aí é difícil segurar um pouco. A despeito, irmãos, do programa que você recebe a palavra, o que o Espírito de Deus deseja para nós hoje é a firmeza e o discernimento. Eu vou pegar. Melhor trocar? Amém. Pronto. O desafio é a gente perseverar no ensino que o Senhor usou para nos converter para Ele. Aquela igreja não estava isenta das tentações e ofertas do mal. Mas o narrador nos informa que apesar das adversidades, eles perseveravam no ensino verdadeiro. Irmãos, não é fácil a gente manter confissão. Não é fácil a gente manter a nossa confissão bíblica. Eu tive um amigo na faculdade que é professor e ele dizia: Cristiano, uma coisa é, todo mundo gosta daquele autor C.S. Lewis. Ele escreveu um dos livros, O Problema do Sofrimento. E a gente ama ler. E fala que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar um mundo que se encontra surdo. Ele diz, é bonito na confissão, mas há um momento em que Deus testa a sua confissão. Há um momento de uma professora, a missionária Durvalina, que deu aula para mim, para o Bruno, para o Gedmar que está aqui, ela dizia o seguinte: há momentos em que Deus pega o ensino da palavra e coloca o ensino na vida.
Deus ensina o conceito na atitude. Por quê? Porque a palavra não pode ser só conhecida, ela precisa ser apreendida na vida. Uma igreja autêntica é aquela que sabe o texto para viver o texto. Ela sabe a palavra e se submete ao Espírito Santo que vai ensinar você naquela circunstância ou em determinadas agendas que Deus vai colocando na nossa vida, para que a palavra seja apreendida no caráter. E é isso que o Senhor nos desafia nessa noite, a saber a palavra e viver a palavra. Eu me lembro, irmãos, que quando eu já tinha me formado no seminário, isso foi no ano de 2000. Eu me formei em 1998. E a missionária, a diretora do seminário, em 2001 me chamou para dar aula. Em 2000 para 2001, eu trabalhava num banco, lá na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. E eu já estava formado no seminário, estava fazendo uma outra faculdade e arrumei emprego no banco. E eu já era pastor, auxiliar, mas já estava ordenado para o ministério. E eu tinha uns 6, 7 meses de banco. O meu chefe falou assim: Cris, a minha agência tinha 300 pessoas. E para você sair você entrava como escriturário, virava caixa, do caixa você virava chefe, depois gerente. Ele falou: Cris, eu era caixa. Ele falou: você vai virar gerente se você passar num teste de trabalhar com um novo gerente geral que vem para a nossa agência. Esse gerente geral, a minha agência era a agência mega, então era o último estágio na vida de um gerente para ele virar diretor do banco. Então, geralmente, quem vinha como gerente geral tinha 30 anos de banco. E era o caso desse gerente. Eu não sabia nada dele. Eles tinham uma equipe de gerenciamento, né, uma equipe de liderança na agência, fizeram uma reunião e aí falaram: quem nós vamos colocar para trabalhar com ele diretamente? Todo mundo foi unânime em dizer: o Cris. Eu tinha uns 6, 7 meses de banco. Eu olhei aquilo, irmãos, falei: nossa, Deus existe, Deus é bom, abriu a porta, fui na igreja e dei um baita de um testemunho. 6 meses de banco, tinha gente que tinha 10 naquela agência e não tinha tido essa oportunidade. De verdade, foi uma bênção. Comecei a primeira semana, o meu chefe, esse que falou comigo, me treinou, me ensinou o trabalho, aprendi. Eu já dava aula no seminário. Eu aprendi o serviço e muito bem, peguei rápido e pum! Primeira semana foi uma semana de adaptação com ele. A segunda foi mais adaptação, a terceira eu fiquei assustado porque não deu certo a gente trabalhar. Eu sou uma pessoa muito maleável, irmãos. Eu não sou uma pessoa difícil, não. Não estou falando isso com orgulho, mas isso que eu estou compartilhando ilustra o que é perseverar. Nessa terceira semana, tudo que eu fazia, eu tinha que liberar no final do dia com esse gerente. Quando eu chegava lá, ele tinha uma mudança de humor muito rápida. E final do dia, ninguém está bem, né? Final do dia todo mundo quer ir embora. E ele estava geralmente no final do dia no limite emocional e físico e tantas coisas, e ele descontava isso geralmente em alguém. Quem era a pessoa onde ele descontava? Eu. E ele descontava com ira mesmo, assim, sabe? Era uma época que não tinha tanta política assim de assédio moral. Era uma coisa que assédio moral acontecia deliberadamente, ninguém tinha compliance nas empresas. Então ele vinha falar, ele jogava assim os demônios dele em cima de mim, e eu falei assim, a primeira vez eu falei: não, acho que foi um dia. No dia seguinte, a mesma coisa. Passaram um dia, ele estava feliz. Aí no quarto dia, eu cheguei para o meu chefe e falei: você tem certeza que eu vou aguentar trabalhar com esse homem? Porque eu acho que ele está bem. Não, Cris, aguenta aí, que é só um momento, é a pressão. Eu falei: tá bom. Aguentei 1 mês, 2. Quando chegou domingo à noite, assim, eu saía do culto, irmão. Chegava em casa, minha mãe, às vezes, eu era solteiro na época, ela ligava o Fantástico. E aí eu escutava: é Fantástico. Ai, Deus, amanhã é segunda. Eu não quero ouvir aquele homem. Eu falei: eu não quero ir para quê? Eu comecei a chorar. Eu falei assim: eu não quero. Eu amo trabalhar, mas eu não quero olhar para a cara dele. Irmãos, aí começava a segunda-feira, aí quando eu escutava assim, eu falei: bom, tá bom, vamos lá, aguentar uma semana, me enchia de Deus e vamos. E eu percebi que eu virei um bode expiatório para ele. Quando ele estava nervoso, era em mim que ele descontava.
coisas dos outros, ou dele, da família dele, ele descontava em mim. E aquilo foi se acumulando tanto em mim, foi se acumulando, que ele vinha com ira mesmo, sabe, irmãos? E ele não conhecia Jesus. E eu, lógico, eu sou educado e ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa que explode, que afronta, eu sou uma pessoa que guarda. Então ele vinha, eu não falava nada, mas eu olhava para ele, ele vinha me matando assim com as palavras, eu olhava para ele e falava, ai Deus, mata esse homem. Mata esse homem, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Ah, o Senhor pode. Falou, Senhor, arranca, corta a língua dele para ele parar de falar. Às vezes vinha uma notícia, nós não vamos bater a meta do mês. Eu, bem feito, não vai bater. Não vai bater. Eu não vou ajudar em nada. 1 mês, 3 meses, 4 meses, irmãos. Eu não fui percebendo, mas eu sentia por ele o que ele sentia por mim. Só que ele era o chefe e eu o liderado. Então ele me odiava e eu odiava ele. E com o passar do tempo, eu virei ele. Aquele negócio de amar quem faz o mal, perdoar, oferecer a segunda face, caminhar a segunda milha, mas nem lembrava disso. Eu só lembrava de salmo imprecatório. Arranca a orelha, Deus. Pega o pescoço e põe para todo mundo ver. Faz o sangue pingar. E ele percebia isso. Ele percebia. Esse menino só não abre a boca porque é educado e safado. Mas eu sei que ali dentro tem um leão querendo me matar. Aí, só que eu comecei a adoecer emocionalmente. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei, eu não aguento mais. Eu falei, eu vou embora. Eu quero despromoção, existe isso? Pode voltar 10 casas, eu quero ganhar, pode reduzir meu salário, eu não quero mais. Eu falei, eu não tenho mais vida, esse homem é o demônio. Eu falei, esse homem é o demônio e eu não tenho, eu não sou Davi, que vai ficar enfrentando Golias, eu não. Eu também não vou ficar aqui tocando harpa para expulsar demônio igual de Saul, não. Eu falei, eu falei para ele, não tenho recurso para lidar. Ele, Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, por que você está falando? Cris, tem que ser você. Eu falei, por que eu? Ele falou, Cris, a fama desse homem é do diabo no banco. E onde ele passa, ninguém aguenta. E quando a gente soube que ele ia vir para cá, nós fizemos uma reunião. E aí a gente pensou, quem a gente vai pôr para ficar do lado dele? Aí eu já na hora falei... Eu falei, quer dizer que vocês pensaram assim, vocês sabiam disso tudo e não me falaram? Sim, Cris. A gente sabia. Mas o que foi unânime em todos os chefes? Já tem uma pessoa que vai aguentar esse homem. Quem? O crente. O crente! Cris, todo mundo te conhecia como crente. Você tinha a graça de Deus. Olha, um problema ali. Você ia lá e pastoreava. Olha, a palavra que assim as coisas entravam num caminho, o Espírito de Deus trazia luz. Esse cara era um crente desviado. E quando ele olhou, ele falou: quando todo mundo começou a descrever o homem e descrever o cargo, todo mundo, é o crente. Não, isso aí é o crente, é o crente. Irmãos, quando eu fui ouvindo aquilo, eu falei, Deus, abre um buraco. Eu fui me humilhando, me encurvando. Voltei para casa aquele dia, cheguei em casa, entrei no quarto, dobrei o joelho e falei, Deus, que tristeza. Eu abandonei a palavra. Eu não perseverei na doutrina. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo virou nada. Oferecer a face, ser cheio do Espírito, do poder do Espírito, para conseguir ser humilde, manso e humilde de coração, como é Jesus, mas isso aí passou longe. Mas naquele dia o Espírito de Deus começou a me humilhar tanto, e me convencer, e colocar uma saudade de verdades eternas, e fundamentos da fé, que eu comecei a pedir ao Senhor, Deus, banha o meu coração no teu amor. Lembrei de Romanos capítulo 5, que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus é derramado pelo Espírito no nosso coração. E quando o fato de ser derramado, quando Paulo diz isso, é porque ele é abundante. Ele jorra, não é gota, ele jorra. E eu comecei a receber esse poder do Espírito para viver o que está na palavra.
E aí, irmãos, aquele dia não mudou nada, não teve nada extraordinário, mas foi um coração humilhado e derrotado pelo Espírito de Deus, convencido do pecado, rendido ao Senhor. E aí o Espírito me encheu de graça. E aí voltei, era segunda-feira. O mesmo cenário caótico, inferno na terra. Lá vinha ele, jogando lança. Aí, lógico que a minha carne, no instinto... eu falei, não, eu quero perseverar na palavra. Falei, você tem ódio, mas agora aqui tem Jesus. Aqui tem a palavra e o Espírito. E aí, irmãos, eu comecei a olhar para ele com o olhar de Jesus. Ele vinha e eu, pela graça de Deus e no poder do Espírito, não afrontava, não revidava. E aí eu fui começando a ter atos de amor e misericórdia. O Espírito de Deus foi manifestando Jesus. Ele vinha com as trevas e eu partilhava a luz que é Jesus para ele. E aí calhou de uns 15 dias depois ser aniversário dele. E aí eu fui lá no gueto dos crentes, comprei, lá em São Paulo tinha o gueto dos crentes, comprei um devocional para ele e falei, vou deliberar tudo no final do dia e vou entregar esse presente para ele. Chamei esse meu chefe, que era um crente desviado, falei, vamos comigo. Ele, não, vai lá, eu até pago o livro para você. Mas vai lá morrer sozinho, porque nessa cova do leão eu não entro. Eu falei, tá bom, seu covarde, eu vou, na minha pouca força, mas eu vou. Cheguei para ele, falei, seu fulano, vamos deliberar. Vai logo que hoje é meu aniversário, vamos. Falei, tá bom. Tá. Eu falei, seu fulano, antes de eu ir embora, posso dar parabéns? Ele, pode. Falei, Deus abençoe a sua vida, seu aniversário. Eu estava nervoso, lógico. Mas eu falei, antes de eu ir embora, eu queria te dar um presente, se o senhor aceitar. Ele falou, o que é? Eu falei, bom, eu não quero dar esse presente como funcionário. Eu quero dar esse presente como filho de Deus. Quando eu falei isso, Aí eu falei, como filho de Deus, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui movido por amor. Mas não é um amor que eu tenho em mim. É um amor de Deus por você. E Ele pôs esse amor no meu coração. E por causa disso, eu só posso te dar uma coisa, a palavra dEle. Aqui o Senhor tem porções da palavra dEle para cada dia do seu ano. E eu tenho certeza que isso vai fazer um efeito no seu coração que voz nenhuma pode. Falei isso e vum! Quando eu fui sair, ele pegou na minha mão. Eu falei, ai Jesus, agora eu vou morrer. Aí ele falou, vem aqui. Ele ficou um peru de vermelho. Ele falou, eu sei que eu pego pesado com você. Eu falei, o senhor pega mesmo. Ele falou, mas eu sei que de uns dias para cá você mudou comigo. Eu falei, mudei mesmo. Mas não fui eu. Foi Jesus. Sabe por quê? Porque Ele ama o Senhor. E Ele banhou meu coração nesse amor. Porque eu ficava chato igual o Senhor. Mas o amor de Deus me humilhou. E eu quero dizer para o Senhor, me perdoe. Porque agora eu estou livre para te amar. No amor de Deus. Falei isso e fui embora. Irmãos, sem brincadeira. 15 dias depois, o homem foi promovido para diretor. Eu fiquei uns meses patinando. Falei, Deus, se eu soubesse disso, eu já tinha me convertido na primeira semana. Demoraram meses para acontecer isso. Mas o ponto que eu quero ilustrar, irmãos, é que a gente pode deixar, às vezes a gente corre o risco de deixar de perseverar nas verdades eternas. Há momentos em que a gente negocia valores eternos por causa da pressão. E se o texto diz que eles perseveravam, e Deus quer que você persevere, prepare-se para a adversidade. Isso é profecia do mal? Não. Mas na medida da luta, o Espírito dá poder para suportar. O ponto é, você quer viver uma vida cristã autêntica, andar na palavra e no poder do Espírito, não há nada novo. A revelação já foi dada. É a palavra de Deus. E o Espírito te dá poder para andar na palavra. Se hoje a palavra para você é algo longe demais, e é mesmo, irmãos. Deus nivelou pela santidade do Filho dele.
Deus não fez o evangelho de acordo com a melhor versão de um ser humano que já existiu. Deus fez o evangelho no padrão do Filho dele, santo e sem defeito. Mas junto com a palavra ele enviou o Espírito, que é poder para o fraco. Portanto, hoje, dizer que você vai perseverar no ensino e na palavra, nos coloca de joelhos diante de Deus para dizer: Deus, eu não quero afrouxar a palavra, mas também não quero andar em mim. Une essas duas coisas. Pega a minha vida na fraqueza e me eleva no poder do Espírito ao que a palavra diz, para eu andar em Jesus. O meu desejo é que essa igreja persevere na doutrina e não abandone a palavra. Mas eles não só perseveravam na doutrina, eles perseveravam, irmãos, na comunhão. O que é comunhão? É o que é comum. Irmãos, o que é a igreja? A igreja é olha o que é a igreja. Os irmãos Eduardo e Silvana cantaram um texto que fala do desafio da nossa vida em unidade. O que era essa igreja no Novo Testamento, que vai crescendo ao longo do livro de Atos? Deus juntar na igreja judeu com gentil. Irmãos, humanamente isso não vai dar certo. Judeu com gentil. A regra encarnada e uma vida libertina. Junta os dois crentes em Jesus. Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, gente, a igreja de Éfeso tinha essa proporção de judeus e gentios. E o que Paulo fala? Olha, Deus não fez aqui uma regra de convivência. Ele, apesar das nossas diferenças, lá eles tinham diferenças de raça. E judeu na raça continuou sendo judeu, e gentil na raça continuou sendo gentil. Mas os dois estavam na mesma igreja. Qual era o ponto que fazia esse ajuntamento não ser uma catástrofe? É porque Jesus Cristo era o ponto da convergência. Jesus era o ponto em comum. Um continuou sendo judeu na sua raça, o outro sendo gentil na raça, mas um tinha Jesus e o outro tinha Jesus. E o que eles faziam no ajuntamento? Eu dou Jesus para o outro e recebo Jesus do meu irmão. E Jesus passou a ser o ponto da convergência. O que o texto está dizendo é que eles propositadamente, eles decidiram perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão, irmãos, não é procurar um lugar de afinidades. Por exemplo, eu pastorei uma igreja em que todo mundo ama futebol. Eu não sei o que é escanteio. Imagina eu vivo lá no meio da galera. Eles têm grupo de futebol todo sábado. Eu vou lá. Pego a bola? Mas jamais. Eu tenho consciência que eu não vou fazer os irmãos pecarem. Mas eu estou lá porque eu gosto de estar com eles. Por quê? Porque eu tenho afinidade no futebol? Nenhuma. Mas tem Cristo aqui e tem Cristo neles. E o Cristo que está aqui comunga com o Cristo que está neles. Muitos poderiam dizer: poxa, pastor, você é pastor, mas poderia gostar de futebol, né? Não há essa afinidade. Mas isso é pouco para dizer que a gente não tem comunhão. Todo mundo nessa casa é igual a você? Não é, meu querido. Todo mundo tem a mesma idade aqui? Não. Todo mundo aqui tem as mesmas histórias, as mesmas origens, os mesmos gostos e preferências? Não. E se a gente não vigiar o nosso coração, acontece a briga de metade da igreja quer a igreja de roxo, metade quer de amarelo. E aí ocorre divisão, infelizmente. Mas se a gente quer perseverar na comunhão, a gente precisa saber deixar a afinidade, muita ou pouca, de lado e dizer: Jesus é o nosso ponto da convergência. Jesus é o nosso ponto da convergência. Todos participavam, diz o texto, tinham um ajuntamento com alegria e sinceridade de coração. O povo tinha comunhão na vida cotidiana, de casa em casa, mas também no templo. Existia uma harmonia entre vida eclesiástica e vida social. Perseverar na doutrina, no ensino e na comunhão é o equilíbrio.
A igreja é um clube? Não. A igreja é um clube em que a gente procura de acordo com os nossos gostos e preferências? Não. A igreja é um organismo vivo em que Deus junta judeu com gentil, como era o caso da igreja primitiva, que tem tudo na raça para serem inimigos, mas não são. Porque Jesus Cristo, diz o texto de Efésios, ele destruiu a inimizade na sua própria carne. E de muitos, ele gerou nele mesmo um só povo. Ele eliminou as diferenças? Não. Continuaram na raça sendo judeus e gentios. São diferentes. Mas isso é pouco para dizer que não são um. Se você acha que uma igreja autêntica é uma igreja em que todo mundo tem a mesma idade, em que todo mundo tem a mesma classe social, em que todo mundo gosta das mesmas coisas, não. Está tudo bem. Na minha igreja o pastor não gosta de futebol e 100% da igreja gosta. Mas apesar dessas diferenças, o ponto da convergência na comunhão é Jesus em mim e Jesus neles. E isso a gente leva para a família, pais e filhos, marido e mulher e as relações eclesiásticas. Eles perseveravam nisso. Talvez você esteja aqui num departamento e você é liderado por alguém que é muito diferente de você. Talvez você seja o líder e tenha uma equipe de liderados muito diferente de você. E vai ser assim. Mas apesar das diferenças, Jesus está naquele irmão e Jesus está em você. Faça o Cristo que está em você ter comunhão com o Cristo que está nele. A gente sai de cena e deixa Cristo aparecer. Quando isso acontece, irmãos, fardos caem. O diabo não encontra lugar para trazer divisão na igreja. E a gente vai vivendo unidade na diversidade. O que talvez para o mundo é um problema, para nós é uma bênção. É uma bênção. Então hoje, olha essa diversidade de idades. Eu amo ver a igreja com várias gerações no mesmo lugar. E tem ministério infantil, e teens. Aí os mais velhos falam, esses teens, eu não aguento esses teens. E os teens, os velhos não deixam a gente fazer nada. Irmãos, a igreja é isso aí. São as gerações no mesmo lugar, todo mundo diferente. Mas tem Cristo na criança, Cristo no adolescente, Cristo no ministério do 60 a mais, Cristo nos solteiros, Cristo nos casados, Cristo no casado com filho, no casado sem filho, Cristo no casado que os filhos já foram. E a gente vai vendo que Cristo vai sendo o ponto da convergência. Isso é marca de uma igreja autêntica. Eles perseveravam na palavra, não abandonaram a palavra. Eles perseveravam na comunhão, eles não abandonavam a vida em comum a partir de Jesus. E eles perseveravam na oração. E diz o versículo 43 que conforme eles iam perseverando na oração, tinha temor e Deus trazia os sinais. Os sinais não eram operados por causa de alguém. Os sinais eram operados à medida que eles perseveravam e não abandonavam. Igreja Batista de Calcaia do Alto, persevere. Não troque a palavra. Perseverança pressupõe pressão. Mas o Espírito é poder para que você permaneça na palavra. Não troque a diversidade do corpo que te exercita na comunhão e na unidade por gostos e preferências de uma vida de clube. Persevere no corpo. Persevere no corpo ligado ao cabeça. E não troquemos uma vida de oração. A igreja está cheia. Eu sei que quarta tem culto de oração. E Deus nos desafia a avançarmos orando. O que é oração, irmãos? É dependência de Deus. A obra cresce qualitativa e quantitativamente pelo poder e a ação do Senhor em nós. E nós precisamos estar antenados com isso. Como? Ouvindo Deus na palavra e expondo a vida em oração. Então essa é a primeira característica de uma igreja autêntica. Ela persevera, ela é diligente na palavra, na comunhão e na oração. Mas o texto diz que não é apenas isso. Versículo 45 diz que essa igreja, ela era
o texto apresenta a segunda característica de uma igreja autêntica. Ela é generosa. E a generosidade está aqui. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que é generosidade, irmãos? Generosidade é o oposto de um coração mesquinho. Generosidade é você dizer como Jó: foi Deus que deu. Não foi minha mão que produziu. Não foi o meu poder que criou. Foi o Senhor que deu. Está na minha mão, mas é dele. Não é meu. Os bens, os filhos, a gente pode colocar dons, coisas todas que o Senhor conferiu a você, pertencem a Ele. Generosidade caminha junto com mordomia. Você tem as coisas, mas elas não são tuas. Tudo é do Senhor. E você é servo dele nas coisas dele. Generosidade é você dizer: Deus, eu recebi isso daqui, eu preciso de sabedoria para cuidar disso que o Senhor colocou na minha mão, mas que é teu. O filho que o Senhor me deu não é meu. Eu preciso ser teu servo na vida dele. Os bens, riquezas, dons, habilidades, oportunidades de desenvolver e aperfeiçoar talentos, tudo isso pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, tudo é dele. E aquele que é generoso diz: Deus, eu não vou me apropriar de nada. Foi o que Ananias e Safira fizeram capítulos para frente. Se apropriaram, perderam o coração generoso. Por quê? Deus deu, agora é meu. Agora eu vou ter, eu vou agarrar isso. Essa igreja não tinha isso. Ela dizia: não, Deus deu, e é dele. E a hora que ele quiser, ele tira. Mas enquanto está aqui, eu vou ser servo de Deus nas coisas que são dele. Isso tem que trazer temor para o nosso coração. Uma marca de uma igreja autêntica é que ela é mordoma de Deus nas coisas dele, serva de Deus naquilo que é dele. O ministério, o departamento, o dom que o Espírito Santo te conferiu, todas essas coisas pertencem ao Senhor, tudo é dele e é para a glória dele, e ele usa do jeito que ele quiser e se ele quiser, e é por isso que cabe a nós, com generosidade, colocar à disposição e ter um coração disponível. É uma bênção receber, e não é para receber, e é para se alegrar. O Senhor deu. Deus, mas meu coração continua no Senhor. Eu me alegro pelas bênçãos, mas o Senhor é o meu bem maior. O meu coração não está atrelado a isso. Eu não vou fazer disso o meu ídolo. Eu não vou fazer disso o meu sentido para viver. Eu preciso, foi o Senhor que deu, pertence ao Senhor, e o meu coração está disponível para ti. E aí, isso pauta o caminho para o que eles fizeram depois. Distribuir esses bens de acordo com as necessidades. Eles tinham sabedoria na administração. Tudo que Deus deu, se a gente estivesse aqui numa campanha de oração, em que você tem alvos particulares e pedidos a Deus. E se depois dessa campanha o Senhor atendeu o pedido pelos méritos do filho dele, e você tivesse um testemunho para compartilhar, o desafio para você, para mim, para todos nós seria esse: Senhor, o Senhor deu, eu orei, o Senhor deu, era da tua vontade, nos méritos do teu filho o Senhor me abençoou graciosamente, mas isso que o Senhor me deu pertence ao Senhor. É você dizer como Jó, novamente: Deus deu e Deus tirou. Deus deu, não foi o meu orgulho dizer, foi o poder da minha oração. Deus que quis dar, pela graça e bondade dele. Deus tomou, não, o diabo roubou, eu dei lugar. Deus deu, Deus tomou, ele é o soberano nas coisas. E eu faço o que quando ele dá? Celebro. E quando ele toma?
Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esse coração é o coração de Jesus. Mas é esse coração que o Espírito Santo quer dar para você e para mim. Deus tem bênçãos para nós? Muitas. Mas elas pertencem a Ele. E o que Ele quer dar para nós junto com essas bênçãos? Um coração generoso. Deus tem bênçãos para fazer na sua família, no seu ministério, na sua vida cristã? Muitas. Mas junto com elas, um coração generoso que coloca tudo à disposição dEle. É Daniel na Babilônia. Quem interpretar o sonho vai ter o 3º lugar no reino. Ele tinha o dom. Ele diz, olha, vai ter presentes. Ele falou, os teus presentes fica para você. Tem um Deus nos céus que revela mistério. E a interpretação é essa. Pá! Presentes fica para você. Eu estou aqui para exercer o que Ele mandou. Eu estou à disposição dEle. Eu não estou a serviço de mim mesmo. Isso é generosidade, irmãos. Isso é marca da igreja. Hoje em dia os crentes são conhecidos, infelizmente, como pessoas mesquinhas. Pessoas mesquinhas. Tempos atrás, eu quis preencher um financiamento e coloquei lá, professor e pastor. A seguradora, ela olhou e falou assim, a gente não faz negócio com pastor e político. Eu falei, moça, mas eu sou professor. Mas você colocou pastor aqui, parte da tua renda vem do salário da tua igreja. Então, sinto muito, tem score, não sei o quê, mas essa categoria a gente nem negocia. Eu falei, que tristeza. Irmãos, hoje o Espírito de Deus quer usar a palavra dele para conscientizar e despertar o meu coração e o teu. Para que nessa celebração de aniversário a gente possa dizer, Senhor, dá-me um coração disponível, generoso, que interage com as tuas coisas, mas não se apropria, que se coloca para sempre na condição de servo. Deus te deu bens, família, ministério, você tem uma roupa para vestir, um alimento na tua casa, um meio de transporte, uma habitação, tudo pertence ao Senhor, você é servo dele nessas coisas. Que o seu coração não se aproprie disso, mas que você saiba que aquele que deu não vai deixar faltar, em termos materiais, ou qualquer outra área, departamento do nosso ser. Mas ao mesmo tempo que a gente possa dizer, Deus, como que eu posso fazer as coisas para o Senhor, naquilo que é teu com excelência, inclusive na mordomia do nosso próprio corpo. O corpo que você habita não é seu, é dele. E cuidar desse corpo para a glória dele. Isso é um coração disposto, um coração generoso, que é servo de Deus nas coisas dele. É isso que define uma igreja, irmãos. Por isso, todas as coisas vão ficando em comum. Ninguém acredita que uma coisa é sua propriamente dita. Mas tudo pertence ao Senhor. Vem dele e volta para ele em louvor e glória. E por fim, irmãos, versículo 47, terceira marca de uma igreja autêntica, é que ela tem devoção pela presença. Louvando a Deus e entoando com simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Louvando a Deus, eles faziam todas essas coisas, mas com adoração. Irmãos, a gente pode fazer muitas coisas na igreja e o nosso serviço ser maravilhoso, mas ele não brotar de um coração adorador. Isso é triste. Eu sou pastor, prego muito que eu dou muitas vezes, não prego muitas vezes, e aí a gente faz parte da minha rotina de atividades, trabalhar com as coisas do ensino, pregação, visitação, aconselhamento. Mas eu posso correr o risco de fazer serviço santo com um coração não adorador. Você pode estar aqui ouvindo sermão hoje, mas o seu coração está a Deus. Eu estou apático para o Senhor. A gente pode frequentar culto de oração, ler coisas maravilhosas da palavra, mas aquilo não trazer mais joelhos do coração dobrados diante da divindade, diante do resplendor da glória do Senhor. É muito triste, irmãos, quando a gente perde
fervor no coração. E uma das marcas de uma igreja autêntica é que ela tem esse fervor que brota do discernimento da palavra, constantemente aguçado e avivado pelo Espírito Santo no coração. E isso precisa ser buscado, irmãos. Quando a gente perde esse fervor, quando a gente perde essa devoção pela presença de Cristo, a gente pode interagir com as coisas de Deus, mas estar vazio dele. A gente vê isso na relação na presença de Jesus com aquilo que o Evangelho de Lucas nos mostra, na narrativa, na cena de Marta e Maria. Jesus estava na casa, uma aproveita o tempo e vai aos pés para ouvir e valorizar a presença. A outra, ela fica agitada de um lado para o outro, querendo fazer muitas coisas e ainda cobra Jesus da não atividade de Maria. E Jesus Cristo diz para ela: Marta, você está inquieta com muitas coisas, só que uma só é necessária. Fica aqui, na minha presença, aos meus pés. Jesus quer uma igreja em atividade? Sim, mas não atividade pela atividade, irmãos. Atividade com devoção. Leitura da palavra com um coração vulnerável para ouvir Deus na palavra. Vida de oração, mas calando-se na presença de Deus para dizer: Deus, eu estou falando, mas agora é hora de te ouvir. Olhando as provas, lutas e tribulações que o Senhor coloca e perguntando para Ele: o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer aperfeiçoar do teu filho em mim? É muito triste, irmãos, quando a gente tem muitas atividades, mas sem devoção. O texto está dizendo que aquele povo, eles faziam todas as coisas, e muitas coisas, mas sempre louvando a Deus. Sempre louvando a Deus. Eles eram bobos alegres, passando pela adversidade. Mas nenhuma adversidade roubava a adoração do coração deles. Adorar a Deus, irmãos, é dizer o que Ele é. Adorar a Deus é dizer: eu estou vivendo morte, mas Ele é vida. Eu estou passando escassez, mas Ele é um Deus provedor. Eu estou passando pelo abandono, mas Ele, a presença dEle tem alegria plena. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra para ser adorador. Adorar a Deus é dizer quem Ele é, conforme a palavra nos diz. E a fé no Deus da palavra nos faz olhar para as circunstâncias e dizer: o Senhor é a minha força. Isso é essa marca que o Espírito de Deus quer produzir em mim e em você. Uma igreja que passa por muitas coisas, louvando a Deus, louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. Que o Espírito de Deus produza isso em nós hoje. Uma igreja autêntica, que não abandona os meios de graça da vida cristã. Persevera na palavra, persevera na comunhão e persevera na oração e vê sinais. Uma igreja que, conforme ela vai vivendo a sua vida cotidiana, Deus vai acrescentando bênçãos e ela vai recebendo as bênçãos, mas o coração, diz Deus, é teu. Eu sou só teu servo naquilo que é teu. O Senhor nos deu muitas bênçãos, mas em todas essas coisas, o lugar que me cabe é: eu sou servo do Senhor nisso aqui. O Senhor deu e eu quero ser um fiel administrador, mas pertence ao Senhor. E muitas atividades eclesiásticas na vida cotidiana, dia a dia, de casa em casa, na igreja, no templo e na casa. Mas em todas elas, com a alegria no Senhor, louvando a Deus. Serviço santo. Serviço que brota de um coração devoto, um coração adorador, um coração plenamente satisfeito no Senhor. Quem é que produz essa igreja? Que curso que gera? Cadê o livro que ensina? É a palavra que nos aponta e o Espírito dá poder para a gente viver. E é por isso que eu queria convidar você para juntos orarmos.
e pedir que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós. Perseverantes na palavra, na comunhão e na oração. Generosos, servos e diligentes nas bênçãos. E adoradores no serviço. Isso é marca de igreja, são marcas de igreja autêntica. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção, Senhor Deus, de lermos o relato, Senhor Deus, da igreja primitiva, não como se eles fossem heróis. Eram homens e mulheres frágeis e falhos como nós. Mas o teu Espírito estava neles. E o teu Espírito está em nós. A tua palavra estava neles e a tua palavra está aqui diante de nós. Ah, Senhor, faz isso em nós. Produz em nós, ó Deus, em cada coração aqui nesta noite, essas marcas de autenticidade, Senhor. Produz em nós, ó Deus, esse coração, ó Deus, que persevera, apesar das pressões, das lutas externas, e até mesmo as pressões internas, objetivamente, com um ato de fé, deliberadamente, decide perseverar na palavra, não abandonar a palavra, fazer valer a tua palavra. Decide, Senhor Deus, não dividir o corpo, mas permanecer em Cristo, o que é comum, o ponto da convergência, e priorizar a comunhão. Perseverar na oração e ver o Senhor trazer os sinais. E esses sinais que o Senhor traz, as bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida e a igreja, Senhor, nós queremos ser servos do Senhor em tudo isso. Tira de nós um coração, ó Deus, que se apega, mas dá-nos um coração que depende de Ti. Um coração, Senhor Deus, que se entrega e que sabe que do Senhor vem e para o Senhor volta. Deus, produz em nós corações adoradores que, satisfeitos com o Senhor, te servem em adoração. Nos livra de um serviço seco, vazio, apático. Nos livra, Senhor Deus, de uma vida que fala da verdade, mas não tem maravilhamento mais com a verdade. Dá-nos um coração, Senhor, em chamas para Ti. Nesta noite nós pedimos, nos revitaliza. Revitaliza esta igreja, para que ela persevere. Para que ela continue autêntica, por muitos e muitos anos, conforme a Tua vontade. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos, com gratidão. Amém.